acabou de voltar do mundo, ela nunca vai se converter se ela continuar parada dentro do ministério. Não vai, tem que botar ela para trabalhar. Porque ela fazendo aqui, ela vai falar assim: ó, preciso me converter nessa parte. Então ela vai mudar nisso. Isso me chamou a atenção. Mas de pouquinho em pouquinho nós vai trabalhando e Deus vai fazer a obra. Bom, rapidamente, tem uns 10 minutinhos só. Abre sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, 15. Pode ficar sentado mesmo. Vai falar assim: o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 15. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. 16. E chegando a Nazaré, onde fora foram criados, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. O 18. Essa é a palavra que Jesus deu em Nazaré. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O 24. E disse: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua praia. Você entende da maneira, não é recebido no meio dos seus, não é recebido no meio da sua parentela, você interpreta ela da maneira que você quiser. Irmãos, essa palavra que me chama a atenção em Jesus em Nazaré, nós sabemos que João Batista, ele veio preparando o caminho para Jesus. Ele veio pregando de uma maneira que já estava o caminho preparado. João Batista veio convertendo o povo, dizendo para o povo se arrepender, pedindo para o povo se converter dos seus maus caminhos. O povo, mesmo assim, por João Batista, não estava dando ouvido. João Batista estava ali na mesma na mesma idade quase da de Jesus, que ele tinha um pouquinho mais de tempo que Jesus. Mas João Batista estava vindo, preparando o caminho. A Bíblia vai dizer que um certo dia, João Batista está batizando o povo no Rio Jordão, e ele veio vindo na direção dele, e ele vê Jesus. E João Batista, ao ver Jesus, ele para tudo. Ele fala: ali está vindo o libertador. Ali está vindo o homem que vai libertar Israel, o homem que vai libertar o povo. E ali o povo que estava batizando, creio eu, que ficou admirado ao ver Jesus. Jesus chega diante de João Batista, irmã Vera, e João Batista fala que quer ser batizado. Mas João Batista fala: mas Senhor, o Senhor é o Senhor dos senhores. Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Eu não sou digno nem de limpar a sua sandália. Isso me chama a atenção, que Jesus disse: para cumprir a palavra tem que ser feito. E Jesus foi batizado por João Batista, e do céu desce uma pomba bonita, linda, que é o anjo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o céu se abre, e o céu se abrindo, uma voz vem do céu e diz: esse é o meu filho, o que eu me comprazo. E Jesus, ao ouvir isso, aquela multidão que estava ali, eu creio que ouviu também. Rapidamente o Espírito levou Jesus ao deserto, aonde Jesus foi tentado. Nós conhecemos a história. Jesus ali foi tentado por um tempo, e agora, após Jesus ser tentado, Jesus resolve ir à cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu. Uma cidade que eu creio que de pequeno ele já estava na sinagoga ministrando, pregando o Evangelho. E ele, ao chegar na sinagoga, ele lê essa pequena palavra que se encontra no livro de Isaías. E ele menciona e diz para o povo: esta palavra se cumpre hoje. E o que me chama a atenção, que o povo ali, conhecendo a trajetória, conhecendo Jesus, o povo vendo que eu creio que Jesus já estava vindo fazer uns milagres,
O povo ali olha para um, para outro e olha assim, mas isso aí não é o filho de José? Não é o filho de Maria? E aquele povo ali começa a recusar Jesus. O povo começa a rejeitar Jesus. Jesus mais abaixo ele vai dizer assim: nenhum profeta tem honra no meio dos teus. Quer dizer, nenhum profeta tem honra na tua casa. Quer dizer, nenhum profeta tem honra no meio dos seus parentes, pois aquele povo era parente de Jesus, cresceram com Jesus. E mesmo assim aquele povo olhou para Jesus: nós não te queremos. E eu pensando na minha casa, no chuveiro, eu pensando e olhava assim, imagine eu naquele tempo, vendo aquele povo expulsando Jesus dali daquela cidade. Se eu rapidamente não iria em um cantinho, abrir uma igreja e falar: vem Jesus, vem para cá, porque esse povo não te quer ir. É assim que acontece com nós, irmã Vera, quando nós não deixamos de tratar uma ovelha ferida. É a mesma coisa de você olhar para Jesus e falar: Jesus, não te quero mais. A Bíblia diz que amar o próximo é você, não é você viver, dormir com o próximo. É você olhar da maneira que você quer ser olhado. É você cuidar da maneira que você quer ser cuidado. E isso me chamou a atenção desta mulher que me trouxe com esta palavra. O que eu passei para ela? Aleluia. Eu fico na mente o que ela me falou. Eu fico na mente o que ela está passando. A falta de amor das pessoas. Aqui em cima nós entendemos que se nós resolvemos adquirir um cargo, que qual cargo seja dentro da igreja, mas começamos uma boa obra, começamos a trabalhar para o Senhor. E se nós começamos a trabalhar para o Senhor, mesmo que nós não consigamos, nós temos que andar em cima disso aqui. Mesmo que nós não consigamos, mesmo que seja difícil, nós tropeçamos, mas nós temos que se encaixar nisso aqui. Não tem lógica. Não tem lógica. Eu fui convidado para ministrar uma palavra que se chama Neemias. O tema da campanha é Neemias. Eu estou estudando Neemias. Eu vejo que nos dias de hoje tem utopias. Por que tem utopias, Alain? Porque Deus chama Neemias para construir o templo de Jerusalém. E Tobias está tentando destruir Neemias. Mas estava lá, ninguém queria fazer, meu velho. Estava lá, ninguém queria construir os muros de Jerusalém. Estava tudo parado. Estava tudo parado. Mas Deus deu graça a Neemias, um pequenininho, meu velho. E olhou para Neemias e falou: Neemias, você vai construir um muro de Jerusalém. Foi Neemias começar a fazer a obra que Tobias começou a se levantar. Foi Neemias começar a construir o templo, o muro de Jerusalém, que Tobias começou a se levantar. Eu vou trazer um dia essa palavra aqui, porque é muito lindo. Eu vejo que nos dias de hoje tem Tobias no nosso meio. Tem Tobias que impede você de fazer a obra do Senhor. Tem Tobias, irmão, que segura para você não fazer, mas não faz, mas não deixa fazer. E essa mulher falando comigo, e agora eu estudando Tobias, recebi a mensagem hoje que eu iria, se eu poderia ir ministrar, eu falei que eu poderia. E eu começando a estudar, já estava vindo, eu falei: meu Deus, o que essa mulher está passando foi a mesma coisa com Neemias. O que essa mulher está passando, a pessoa de impedir de você fazer a obra, a mesma coisa de Neemias. Neemias não era ninguém à vista. Neemias não era um pequenininho, mas Deus deu graça nele. Falou: Neemias, constrói para mim esse muro de Jerusalém. Mas levantou Tobias. E assim é nosso meio. Às vezes não quer fazer, mas impede quem quer, meu velho. Eu não estou falando isso aqui por causa de irmão. É a palavra. Que se você for estudar Neemias, você vai ver Tobias ali
Neemias olha para ele e fala assim: eu estou fazendo uma obra bonita, eu estou construindo o templo de Jerusalém, eu não vou parar aqui para escutar ninguém. Mas trazendo para hoje, muitos param, velho. Muitos param para ir dar ouvido para o outro. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela procurou pessoas erradas. Quem era para ela procurar, ela não procurou. E ela parou de fazer a obra. Meu Deus. Ela parou de fazer a obra. E isso está acabando com ela. Ela falou: eu estou acabada. Minha filha já está indo para o centro. Ela disse que no centro tem coisas melhores do que a igreja. Por causa de utopias. Por causa de utopias. Mas eu não quero estar na pele do Tobias. Eu não quero estar na pele de quem impede o outro de fazer a obra. Não quero, velho. Imagine se Neemias parasse de fazer a obra por causa do Tobias. Imagine se ele falasse assim: tá, vou sentar um pouquinho, vou escutar o que o Tobias está falando. Mas quem chamou foi Deus. Quem chamou Neemias não foi o rei, não foi os profetas, não foi o sacerdote, foi Deus. A diferença de Neemias para essa moça foi uma só, irmão, que ela escutou Tobias. Que quando falaram não para ela, ela parou, ela se entristeceu. O coração dela está cheio de mágoa. Ela falando no áudio, mandei para minha esposa, ela falando no áudio, ela falou: Alan, eu não sei o que fazer. E uma coisa que eu peço para o Senhor: me ensinar a cuidar das ovelhas feridas. Eu não sou um pastor, mas Deus me peço para me ensinar e ensinar minha liderança. Porque quando essas almas feridas chegam aqui, nós sabemos que tem gente, irmão velho, aqui é difícil, mas nós estamos para servir. Você acha que com Jesus só tinha gente bonita, gente limpa, irmão velho? Não tinha. Quando os 12 discípulos, você acha que eles tinham as mesmas concordâncias? Não tinha. Será que eles tinham as mesmas opiniões, irmão velho? Não tinha. Cada discípulo tinha uma opinião diferente. Mas mesmo assim, Jesus reuniu os 12. Falou: vem para cá os 12. Jesus podia olhar para Pedro, para João e falar: não quero mais vocês, vocês são muito briguentos. Jesus podia trocar eles. Mas Jesus, ele não troca ninguém. Jesus, ele não troca ninguém. Jesus, ele faz como uma água de uma piscina. A água da praia, ela vem e volta, certo? A da piscina não. A da piscina, ela tem que ser tratada. A da piscina tem que ser tratada. E trazendo para cá, tem que ser assim. As ovelhas vêm feridas. Nós. E quando eu falo nós, eu falo cada obreiro. Cada obreiro dessa casa tem que tratar. Tem que tratar, irmão. Porque se não tratar, não tem como nós fazer que se multiplique os bancos. Jesus, ele nos dá estratégia. Ele nos dá estratégia para nós agir. Se nós agirmos de forma errada, se nós começarmos a escutar Tobias, se nós começarmos a tratar como uma água de praia que vai e volta, esse negócio de sair 1 vem 10, tira isso da mente. Isso é coisa do maligno. Isso é coisa do maligno. Não tem esse negócio de sair 1, sai 10, não tem esse negócio. Nós temos que lutar para não sair. Nós temos que lutar para que o cristão trazer mais
mais. E cada dia que passa, eu aprendo mais, meu filho. Cada dia que eu sento com a minha esposa na minha casa, eu falo isso aqui para nós aprender. Tudo é um aprendizado. Eu não vou mudar o Evangelho, eu não vou mudar a igreja, mas estou fazendo a minha parte. Se cada um fazer a sua parte, se cada um tratar como Jesus trataria, você vai querer, meu velho, que eu te trato mal? Então não trata ninguém mal. Ninguém vai dizer, é assim, meu velho, é assim. Se você não quer ser tratado mal, não trata ninguém mal. A obra é grande. Tem muita coisa para fazer. O pastor já falou, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa estacionada por falta de gente. E o que estão querendo fazer? Levanta utopias. Fala, não, desse jeito não vai dar. Desse jeito não vai dar certo. A primeira coisa que nós temos que fazer é tomar atitude. O resto Deus resolve. A primeira coisa que temos que fazer é colocar o pé, depois Deus resolve. É a obra. A Bíblia vai dizer que de um certo dia um homem estava Jesus e os seus discípulos. E meus discípulos chegam diante de Jesus e dizem assim: Senhor, tem uma multidão ali. E eles estão pregando o Evangelho. Jesus olha para os discípulos e diz: quem não é por mim, é contra mim. Se ele está fazendo a obra, deixe eles fazer. Eu vou trazer essa mensagem aqui de Tobias. É uma palavra linda, meu filho. E também é um ensinamento. Eu sei que eu não sou ninguém para ensinar, mas é um ensinamento esse livro de Neemias. Essa reconstrução do templo. E como acontece nos dias de hoje, aconteceu naquele dia. Mas temos que nos fortalecer para ficar como Neemias, continuar fazendo a obra. Mesmo que Tobias se levanta de um lado, temos que permanecer como Neemias. Irmãos, eu não estou fora da palavra. Do jeito que eu estou falando de Neemias e Tobias, é o que a Bíblia diz. Nós vamos ver Tobias querendo destruir Neemias, porque ele foi chamado por Deus. Ele foi escolhido por Deus. E cada vinha que Tobias mandava, cada servo vir diante de Neemias, irmão velho. Neemias falava assim: eu não vou ir, porque eu estou fazendo uma obra aqui. Eu não vou sair, porque a obra é aqui. É muito lindo. Amém, igreja? Leve essa palavra no seu coração. Seja como Neemias. Irmão, eu tenho muita coisa para aprender, muita. Estou aprendendo com meus pastores, muita coisa. Foi como eu falei para minha esposa: se um dia o pastor vir passar qualquer coisa errada para mim, eu vou falar: pastor, está errado. Porque Deus não me trouxe de volta para a presença para ficar enganado. E graças a Deus, até hoje, conversando com o meu pastor, o meu raciocínio com ele é o mesmo. É fazer a obra. É deixar os obreiros trabalhar. Eu agradeço Ele todos os dias, nas minhas orações.